pessoal, aqui é a Jéssica, da Malta Adestramento e Comportamento Canino. E aqui eu vou mostrar para vocês o vídeo da introdução na caixa de transporte com o Bravo. Ele é um SRD de aproximadamente 3 a 4 meses, ele é bem jovenzinho. E ele me lembra muito a Nala em alguns aspectos, tá? Ele tem uma personalidade muito forte, já com essa pouca idade. Então ele já mostra muita objeção também em relação ao place. Ele não gosta de receber ordens. E aqui nós estamos ajeitando a caixa de transporte, colocando uma toalhinha que ele gosta bastante, para vocês verem. Ele tem uma situação particular que também me lembra a Nala, que ele foi separado muito cedo da mãe dele, então ele não aprendeu alguns comportamentos de cães. Com isso ele fica inseguro com tudo que é novo para ele, tá? E nesse momento de insegurança, o cachorro ele não aceita nenhum tipo de comida, nenhum tipo de petisco. Então ele vai mostrar agora nessa primeira tentativa. Ele tem uma barreira psicológica com a caixa de transporte, né? Ele tem um bloqueio psicológico, porque a caixa não representa nenhum perigo. E aí vocês estão vendo que eu coloco a pressão na guia para ele entrar, e aí ele começa a ter os momentos de objeção dele. Ele é bem dramático, tá? Ele é bem escandaloso, ele grita, chora, se debate. Alguns cães fazem isso, tá? Principalmente por causa desse bloqueio psicológico que ele tem. Ele faz de tudo para não aceitar a ordem que está sendo dada. Aí no caso eu tento usar um petisco para incentivar ele a entrar, mas como eu falei antes, pela barreira psicológica dele, ele não aceita petisco. Nesse momento eu tô só trazendo ele um pouco mais perto da caixa com a mão de trás, mas eu não coloco ele lá dentro, eu espero que ele entre, tá? Alguns cães são bem mais fáceis a introdução da caixa de transporte, mas como vocês podem ver, cada cachorro é um cachorro, cada personalidade é uma personalidade. E ele nesse momento, ele tá mostrando toda a objeção com a atividade, pela personalidade forte dele e pela insegurança. Mas o que eu quero mostrar para ele é que nada de ruim tá acontecendo, nada de ruim vai acontecer. O processo muitas vezes é feio, né? No caso ele se debate, ele se joga no chão, morde, grita, mas é um processo que ele tem que passar por isso, né? Toda etapa nova de aprendizado, ele gera um estresse para o cachorro, né? E esse estresse não necessariamente é negativo. Não é diferente, por exemplo, da gente aprender uma matéria nova um pouco mais complicada, como por exemplo uma matéria de física, sempre acaba gerando esse estresse na gente até a gente entender o que deve ser feito, né? Aqui nesse momento a tutora dele tá me ajudando a segurar a caixa, e aí nesse momento ele consegue entrar na caixa. Ele entra e ele fica um pouco travado, né, tentando entender o que aconteceu. Nesse momento a pressão da guia é aliviada completamente. Eu já encostei a portinha para ele também já entender que a porta também será fechada, né? Muita gente reluta em fechar a porta da caixa, mas é o ponto principal da caixa, ela ter a porta, senão é apenas uma casinha, tá? Como eu falei antes, ele tá um pouco travadinho ainda, tentando entender a situação, e tá passando pela cabeça dele, tá entendendo que não tem nada de ruim acontecendo. Vocês vão ver daqui a pouco que eu vou pegar um petisco e oferecer pela janelinha que tem ao lado, porque a tutora dele como ela tá do outro lado, ela viu que ele enfiou o focinho pelo buraquinho, então ele já tava começando a explorar aí nesse momento. Então eu pego um petisquinho para oferecer ali. Por que o petisco entrou nesse momento? Porque ele tava começando a ficar interessado pela caixa. Tá vendo que o rabinho dele tá abanando? Porque eu tô chamando ele para ele prestar atenção no petisco. No fim, quando eu fui observar,
ele não estava mais com o focinho ali, ele estava com o focinho no chão, tentando procurar o que já estava lá dentro. Então, eu esperei a mente dele relaxar para dar o petisco, porque se eu simplesmente jogo o petisco lá, primeiro que ele não aceita, mas se ele aceitasse, eu estaria só reforçando uma mente agitada. E nesse momento eu tô fazendo carinho nele, porque ele tá calmo e ele aceitou o petisco. Aí, Jéssica, fazendo dessa forma, tá forçando o cachorro a entrar na caixa de transporte, ele vai ficar traumatizado com você. É o seguinte, tudo que é feito com calma, da maneira correta, não gera trauma. Tanto é que ele sai da caixa, ele vem direto para onde? Para cima do meu colo. Porque esse processo foi feito com calma e firmeza, dando uma orientação para o cachorro. Vocês vão ver que eu aproveito esse momento para dar uma apertadinha. Parece, mas eu não encostei a máscara nele, tá, pessoal? Eu sempre dou uma apertadinha quando dá nos meus clientes, porque eles são muito fofos. Mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: quando o processo é feito da maneira correta, não gera trauma no cachorro. Então vocês vão ver aqui a segunda vez, ele dá uma travadinha, mas ele já entra de vez. Aí ele, no caso, saiu sem autorização, então eu tô tirando ele de cima do meu colo de novo, ele sai da caixa, vem direto pro meu colo, né? Se fosse uma questão de trauma, ele fugiria de mim, ele não viria pra mim. Então, a forma como o processo é feito é importantíssimo. E vocês podem reparar como ele entrou bem mais rápido, né? Então, ele já começou a entender que a caixa de transporte não significa nada, é ameaçador, não tem nada de ruim acontecendo. Como ele é um cachorro com energia alta, a gente não chegou até o momento 100% relaxamento nessa primeira parte, tá? Terminando esse exercício, a gente foi trabalhar condução de guia nas escadas do prédio, que infelizmente eu acabei não gravando. E na volta do exercício ele já foi direto para a caixa para relaxar. Então no final vocês vão ver uma foto sobre isso. Mas nesse momento eu tô deixando ele dentro da caixa para ele começar a processar o que eu tenho que fazer dentro da caixa, que é relaxar. Então vocês vão ver ao longo do vídeo também que conforme ele vai me mostrando o relaxamento dentro da caixa, eu dou petisco para ele. Em alguns momentos eu tiro ele de novo e ponho, aí nesse momento estou tirando ele com o comando vem, isso é super importante, né? O cachorro não sair por conta própria, ele aprender que tem um comando para sair. E agora eu vou colocar ele de volta e reparem como tá bem mais sutil. Olha lá. Eu nem precisei pôr a mão dentro da caixa. Eu já indiquei para ele, falei caixa, e ele já entrou por conta e já deitou. Mas como eu falei, ele é um cachorro de energia alta, então ele tem uma mente muito agitada, então aí levaria tempo para ele relaxar. Por isso, nesse momento, a gente decidiu fazer a atividade da condução de guia para dar continuidade no treino, e na volta ele vai relaxar na caixa e vai até dormir. O que eu quero que vocês percebam com essa experiência do Bravo, gente, é que existem cães que são mais desafiadores naturalmente. E a gente tem que ter mais paciência, mais calma e fazer a introdução da forma correta, que todos eles se beneficiam com a caixa de transporte, todos eles amam a caixa de transporte quando ela é bem introduzida, né? Cães são animais de toca. E aqui vocês podem ver o fim desse primeiro processo, essa foto é do primeiro processo, que ele acaba relaxando na caixa de transporte. E essa foto é o momento que a gente voltou depois da atividade nas escadas e olha a diferença da linguagem corporal. Ele tá completamente relaxado dentro da caixa de transporte. A gente fez as atividades na escada, voltou para o apartamento, deu água, comida e ele foi direto para a caixa sem a guia e ele tá completamente apagado aí, aproveitando esse relaxamento.